É isso aí, pessoal. Chegamos para mais um episódio do Rafael Steffens Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês em mais um episódio. Você que está chegando aí no nosso canal, se inscreva, curta e compartilha esse vídeo aí com mais pessoas para que o nosso canal aí possa crescer cada vez mais. Combinado? Tá aqui do meu lado hoje o Leandro. E aí, Lê, beleza? E aí, Gui, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vai saber, né, a hora que a pessoa tá assistindo, né? Ver que a hora o pessoal tá assistindo, então a gente já cumprimenta pra... Verdade. E hoje, gente, tá aqui com um convidado muito especial, muito querido, aqui com o Regis, treinador. Regis, seja muito bem-vindo à Franca, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Rafael Steffens. A gente tá muito feliz com a sua presença aqui. Olá, pessoal, tudo jóia? Vamos correr? Pode ser que seja de manhã, à tarde, à noite, conforme o Leandro comentou, mas estou muito feliz de estar aqui, poder contar um pouco, né, das minhas histórias com a corrida e o quanto que a corrida pode transformar vidas. É verdade. A gente já fez um tour aqui pela fábrica. Você imaginava que era isso tudo aqui, a fábrica da Carmen Steffens? Não imaginava que era tudo isso, não. É grande, né? Dá pra fazer uma corrida dentro dela. E daí tá com essa ideia, viu? Grazi, Thiago aí, o pessoal da CS Runners, imagina só ali. Fazer uma corrida interna aqui. Então. Ô Regis, e você não veio sozinho, né? Você trouxe sua família, quem que tá aí com você? Eles estão ali nos bastidores. Isso. Sempre quando eu viajo para as corridas, né? A minha esposa, ela fala assim, como que vai ser a corrida, tal? Daí eu já apresento para ela, ela fala, olha, acho que nessa eu não vou, porque eu vou ficar cuidando das crianças, vai para trabalhar, tal. E aí, hoje é uma nova corrida, né? É uma ultramaratona. 400 quilômetros de Sorocaba até aqui. Verdade. E eu vim com a minha família, minha esposa Juliana, que me dá todo esse suporte para... Ela cuida da base, né? Da nossa família. Os meus filhos Daniel e Murilo, que também estão aqui escutando, participando. Se deixar, querem entrar aqui também. Que legal. Ô Lê, vamos saber um pouquinho da história do Regis, né? O que você acha? Assim, né, Gui? É sempre legal ouvir do convidado o que nos trouxe até aqui, né, Regis? O que trouxe você até o podcast. A gente sabe um pouquinho da tua história e eu acho que é muito legal você compartilhar com todo mundo do Rafael Podcast. A tua história, como que você chegou na corrida, enfim, quem é o Regis treinador para os nossos ouvintes? Vamos lá. Tem história, hein, Regis? Tem história. Antes de Regis treinador, meu nome é Reginaldo Batista. Sou o filho caçula, né? Meus pais tiveram 4 filhos, eu sou o caçula, com a diferença de 11 anos para os meus irmãos mais velhos, né? Os irmãos gêmeos, Ronaldo, Reinaldo e meu irmão mais velho, o Rodolfo, né? E eles foram os que me mostraram o esporte para mim, né? As brincadeiras, as atividades. E o meu tio também, o tio Luiz, que ensinava, né, a confeccionar pipas, carrinhos. E na infância sempre teve a situação do brincar, né? Estar na rua, andar de bicicleta, soltar pipa. Não é o adequado, não é correto, né? Mas a gente caçava passarinho, meu tio ensinava a fazer arapuca. Trabalhos, né, das atividades manuais. Então isso foi algo que me ajudou bastante, né, no desenvolvimento de criança. E os meus irmãos, né? Eu cresci acompanhando meus irmãos, indo nos campos de futebol para assistir os jogos deles, aprendendo a jogar com eles também. E essa diferença de idade, né, que eu tinha de 11 anos para eles, então meu irmão falava que eu era o bibelô, né, que eu era o protegido. Mas só que minha mãe, ela sempre nos colocou assim, para termos uma ocupação. A minha mãe, ela teve 4 irmãos, e os irmãos dela, os meus tios, eram mais velhos. Então ela cresceu vendo os irmãos dela com algumas dificuldades, e na história da minha família tinha muita situação de alcoolismo, né?
O alcoolismo era algo muito, assim, forte. Então, a maior preocupação dela era qual? Conosco, né? Com os filhos. De estar em alguma atividade. Então, os meus irmãos mais velhos, eles começaram já, acho que 10, 11 anos. Era permitido, né? Não existia o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eles começaram a trabalhar bem cedo. Porque ela não queria eles ociosos. E eu fui depois. Eu comecei com 14 anos a trabalhar, né? E isso me ajudou bastante, né? Só que ao mesmo tempo, antes de começar a trabalhar, eu sempre tive essa paixão pelo esporte, né? O futebol sempre foi apresentado para nós, jogávamos na rua, não tinha a situação de hoje em que as crianças, por falta de segurança, vamos dizer assim, até uma segurança social, né? Sim. Hoje as crianças praticam menos esportes ou têm menos liberdade, né? De ir e vir por número de carros, a informação de quantidade de violência é maior, então isso nos deixa um pouco apreensivos, com receios, né? De deixar as crianças até brincarem, mas a gente brincava na rua o tempo inteiro. O tempo inteiro brincava na rua e comecei a praticar futebol, escolinha de futebol, até que depois, nos 12, 13 anos, eu tive reumatismo. O meu irmão Ronaldo também teve reumatismo, então poderia ser uma ordem genética. Eu lembro que minha mãe me levava para fazer exames de sangue, né, nos laboratórios. Eu com 11 anos, e era esse período, né, de outono para inverno, a musculatura não estava aquecida, vamos dizer assim. E eu lembro que eu ia de ônibus andando com um pé só. Nossa. Ia no ônibus, aí aquelas pessoas, né, perguntavam, o que ele tem? O que ele tem? Né? Eles ficavam pé da vida, né? Toda vez a mesma coisa, o que ele tem? Mesma pergunta. O que ele tem? O que ele tem? E a minha mãe, com toda a calma, explicava, ele tem reumatismo, né? Veio para fazer exames e tal. E era o reumatismo e crise alérgica, né? Porque a rua era de terra, então eu tinha aquela tosse que chamava falava de cachorro louco, né? Aquela tosse seca, grossa. Então a minha mãe era que me levava, né? Para cima e para baixo para fazer exames. Aí depois com o reumatismo, eu tive uma outra complicaçãozinha, né? Coreia de Sydenham. Essa Coreia de Sydenham, ela ataca o sistema nervoso e você não tem controle dos movimentos. Chamava assim, era tipo da cobra mal matada, né? Falar só se bateu. Eu não conseguia controlar os movimentos. Eu não conseguia levar uma colher, que minha mãe ensinou a comer com colher. Sim. Não era com garfo e faca. Fui comer com garfo e faca, depois comecei a ter mais hábito com a minha esposa. E ali, eu ia dormir, as pernas ficavam tremendo, né? Parecia a minhoca, né? Mesmo assim. E ali eu lembro que eu tomava uma medicação. O nome dele era Aldol. A medicação é tarja preta, muito forte. E nesse período eu fiquei ausente da escola. Eu não pude ir para a escola, porque não tinha condição. A escola não tinha o suporte que às vezes tem hoje, de ter alguém para cuidar. Hoje, as escolas têm essa possibilidade de cuidar de alguém especial, né? Com cuidados especiais. Sim. E na época não existia isso, né? Então, eu fiquei em casa por um certo período, dos 12 para os 13 anos. Eu lembro que foi um período complicado, porque assim, meu pai saía para trabalhar logo cedo e voltava à noite. E nesse período, a minha mãe já via que precisava ter mais autonomia e condição financeira. Então, minha mãe trabalhava. Minha mãe prestou concurso e foi auxiliar de enfermagem. E às vezes tinha dias que meu pai chegava, comia e ia dormir. E meus irmãos já estavam casados nesse período. Meus irmãos casaram cedo, né? Então, eu estava sozinho. Então, às vezes eu ficava meio sozinhão. E quando eu voltei para a escola, eu lembro que daí estava tendo aula de educação física
nós correndo em volta da quadra. Daí uma amiga de escola, Priscila, ela falou assim, nossa, o Reginaldo está correndo esquisito. E eu lembro disso até hoje. Porque assim, eu corria e cansava. Cansava demais. E aí, depois passou, tal. Tomava Benzetacil. Já tomaram Benzetacil já ou não? Já. Vixe, Já. sofri já. Dói. Por conta do reumatismo, eu tomava a cada 15 dias. Nossa, que dó, hein? Então, eu acho que muita coisa, devido a essas situações da infância, né? Processos de dor, processos de escutar, ser desafiado, vamos dizer assim, nossa, ela não está correndo, né? O que acontece? E aquilo vai entrando, né, na sua mente e minha mãe, assim, sempre encorajando, né? Difícil, uma hora chega que a gente revive as nossas histórias e revive tudo, né? E passa um filme, né, Regis? Sim. Que é legal. A minha mãe sempre encorajando, né? Porque assim, ela dava o suporte e aí você encontrava forças para poder seguir. Aí beleza. Aí 14 anos, passou por esse processo e tal, não tomava mais Benzetacil, né? Não ficava mais com dor na bunda. Só que a minha mãe, pelo fato dela trabalhar na parte de enfermagem, então ela falou, ó, era ela que aplicava a injeção em mim. Ela falou, ó, tem xilocaína, vai amenizar a dor. E ali eu tomava com xilocaína, não doía tanto, mas a cada 15 dias era uma injeção na bunda, né? E aí depois, o processo da adolescência, né, que é um período em que você participa, né? É uma transição muito grande, até por essa mudança hormonal que tanto o menino, a menina passa, né? Essa mudança. E ali eu cresci na Vila Barão, era um bairro em Sorocaba, próximo ao aeroporto, onde até a fama dele era assim, né? Só tem bandido, maconheiro e ladrão, né? Tinha até uma musiquinha, ó, Vila Barão. E eu cresci ali, saí de lá quando casei, né? E aí nós falamos que era Altos do Trujillo, que Trujillo era um bairro próximo, era um bairro mais nobre, né? Daí falava, não, eu não moro na Vila Barão, é Altos do Trujillo. E esse período da infância, da adolescência, o ambiente, né? Os colegas, tudo. Então, toda essa situação da minha família, minha família é muito homem. Muito homem. A quantidade de mulheres começou a surgir dentro da minha família depois, mas antes era dominada pelos homens, né? E ao mesmo tempo essa questão da cultura que vinha lá atrás de bebida, cigarro nem tanto, mas era mais bebida, de cerveja mesmo. A minha tataravó, escrava. Ela casou não, teve filho, né, com italiano. Então, muito provável a situação do alcoolismo, se pegar a história da cana-de-açúcar e tal. Sim. Então, todo esse processo vindo. Então, era algo muito comum na nossa família, situação de alcoolismo, não somente cerveja, mas os tios, os irmãos do meu pai e os irmãos da minha mãe, de história com álcool mesmo. Esse meu tio que ensinava trabalhos manuais, ele bebia álcool mesmo. Nossa. Ele tinha um grau, assim, de dependência gigantesca, né? E na adolescência, aquele período, você vai para a juventude e tal, faculdade, então o seu convívio com os colegas e o bairro, que era um bairro pobre, era um bairro até um pouco violento e tal, então aquele ambiente você já tinha aquela situação com consumo, era normal, vamos dizer, normal entre aspas. Era comum o consumo de bebida, né? Bebida alcoólica, principalmente cerveja. Então eu e os nossos colegas
são meus amigos lá de Sorocaba, era comum, né? Nós crescemos, a gente até brinca assim, nossa, nós demos certo, né? Nós passamos a faixa de gás aí, porque muitos ficaram, né? Porque por conta de violência, acidentes e tal. E minha esposa até brinca assim, né? Porque ao mesmo tempo, pelo fato de minha mãe colocar para trabalhar logo cedo, eu vendia latinha para poder comprar pipa. Para comprar linhas de pipa, eu fazia pipa, vendia pipa. Então, essa parte, às vezes, assim, até de vendas, eu já realizava com criança. Por quê? A minha mãe, ela é sempre muito segura, assim, na questão de custos. E eu falava, às vezes vinha, pô, mãe, não dá pra comprar? Não dá. Às vezes meu irmão trazia, tal, meus irmãos traziam. Só que eu já via essa necessidade. Não, mas eu quero algo mais, eu quero trabalhar. Daí comecei a trabalhar e ao mesmo tempo aquelas criatividades que foram sendo lançadas lá atrás, eu ia fazendo, até ia vender papelão. A gente molhava o papelão e colocava na balança para vender, para pesar mais. Caro. Não façam isso. Latinha, na época... Quantos anos você tem? Eu tenho 27. Você não é do tempo que óleo era em lata. Não. Ixi, eu também não era. Óleo era em lata de 1 litro, né? Verdade. Daí a gente tirava a tampa. Isso eu aprendi com meu primo. Daí colocava uma pedra, fechava a lata, daí ele ia para vender, para pesar mais. Enfim, mas era coisa da molecada. Sim. O ambiente que a gente estava lá, a gente realizava isso. Sim. Desde pequeno já tinha estratégias. Já tinha as estratégias. Não é estratégia para venda. Mas só que não tinha alguém para orientar para realizar a Estratégia certa, vamos dizer assim, né? Sim. Ó, vamos escalar o seu negócio, ó, faz desse jeito, tal, enfim. E aí eu lembro da situação até de parte de vendas, vamos dizer assim. Eu tinha comprado na época um PlayStation, só que ele não era colorido, eu não gostava dele. E aí era uma época que estava na transição da moeda, nossa, era URV. E muitas coisas, a inflação era altíssima, né? A gente vendia por... Como eu tinha comprado por dólar, então eu resolvi vender por dólar. E aí o meu colega que comprou, eu lembro que tinha vendido por $100. Ele falou, vou pagar em 4 vezes. Tudo bem. Eu falei, a inflação tá lá em cima. Vou ganhar muito. Vou ganhar mais. Ele chegava o dia para pagar, ele me chamava de Fio. Ô louco, Fio, segura aí. Não para de subir o dólar. Eu falei, você comprou em dólar? E aí, tipo, o que, sei lá, custava 100, um exemplo, R$100, ele foi pagar algo em torno de 200, mas ele tinha condição. Eu não ia deixar ele se prejudicar por conta disso. E pelo fato de começar a trabalhar logo cedo, com 16 anos, eu já tinha moto. Legal. Já conquistou ali. Uhum. Os meus amigos todos aprenderam a andar na minha moto. Então a gente já andava para cima e para baixo, só que ao mesmo tempo, por conta desse período de ambiente e tal, o consumo de bebida alcoólica, era cerveja, né? Uhum. Já tinha andava. Carta? Já tinha carta? Não, carta eu com 18. 18, né? Era com 18. Na época a legislação, a gente nem usava capacete. Olha só. É o que eu tava pensando quando você falou aqui. Nem usava capacete. Com 16 anos e meio, reunimos os motoqueiros, fomos pra praia. 16 anos e meio. Eu não fui pilotando, eu fui na garupa. Mas a moto sua. Mas a moto dele sua. Mas assim, é que você, por tudo que você passou, né? Você foi criando uma responsabilidade e uma responsabilidade, claro, para um menino de 16 anos, né? Mas assim,
você viveu muitas coisas e teve a mentalidade Foi sendo um aprendizado, né? de aprender e com isso, né? É talvez que muitas pessoas acabam não tendo. Vamos dizer assim, Positivo. sim, não tinha limites, vamos dizer assim. Onde fosse permitido o combustível me levar, ou andar de bicicleta, que eu andava para cima e para baixo de bicicleta e dava para ir e conhecer lugares, o deslocamento para mim foi algo muito tranquilo, vamos dizer assim, que eu fui aprendendo e desenvolvendo nesse período, né? Aí até depois de chegar na faculdade. Aí na faculdade é um outro processo. Eu fumava por conta do ambiente, daí dos 13 anos. Aquele período da adolescência que era meio complicado, talvez a ausência dos pais, estar sozinho, a doença e tal. Eu lembro que tinha noites assim, ficava muito, muito mal, né? Aquela solidão assim. Acho que tem coisa que nem a Juliana sabe ainda, né? Tô contando agora, contando aqui. Sim. E ele comecei a fumar. Um dia eu estava na casa de um colega, dos amigos do bairro, daí a minha mãe passa assim: filho! Eu falei, vixe, lascou, né? Agora, Ela chegou assim pra mim: a dona Diva disse que você está fumando. Eu falei, vamos lá em casa. Aí você já falou, Vou apanhar, vou né? apanhar. Mas eu nunca apanhei da minha mãe, né? Nunca apanhei do meu pai também. E ela falou assim: quiser fumar, fume, mas será com o seu dinheiro. Só que ali eu já trabalhava, né? Então eu comprava cigarro. Só que um dia ela foi viajar com meu irmão Ronaldo. Ela foi pra Paraty, daí ela voltou de Paraty. Ai, trouxe um presente pra você. Ah, é, mãe? Que legal. O que que é? Era um cinzeiro. Eu falei, nossa, mãe, que presentaço, né? Tipo, né? Eu comecei a pegar o cigarro e ia pagar sem mim. Tá vendo, seu tonto? Eu podia trazer uma outra coisa. Não, estou te dando um cinzeiro. Olha só. Baita um aprendizado. Com certeza, ela quis te dar um ensinamento com isso. E eu fiz toda a faculdade de Educação Física ainda um consumo de bebida alcoólica, cerveja, e fumava também, né? Quando comecei a namorar a Juliana na faculdade, acho que estava no último ano da faculdade, e eu não achava justo beijar alguém fosse beijar o cinzeiro, né? Vamos dizer assim. E ali eu parei de fumar. E nesse período da faculdade, foi logo quando eu comecei. Antes de entrar na faculdade, eu trabalhei. Fui guarda-mirim, que minha mãe me colocou. Da guarda-mirim, fui trabalhar numa empresa de tornearia mecânica. Até eu vi o processo da fábrica, lembrei dos processos no qual eu trabalhava, controle de qualidade. Então essa situação de medidas sempre esteve presente. Meu irmão era inspetor de qualidade na empresa e eu comecei a aprender, mexer com paquímetro, com micrômetro, tornearia. Então as métricas sempre esteve presentes comigo, né? E eu lembro que na época comecei a trabalhar de vendedor com meu irmão. Meu irmão Ronaldo, eu saí da empresa que eu trabalhava, dessa de tornearia, e fiquei acho que uns 2, 3 meses. Meu irmão vendia cestas básicas. Só que daí eu falei pra ele, olha, surgiu a oportunidade de eu entrar na faculdade de Educação Física e fazer estágio. Daí meu irmão Ronaldo falou, o que você vai fazer aqui comigo então? Tchau, já era. Vai fazer Educação Física. Você vai ganhar bolsa e vai trabalhar o dia inteiro, você vai ter um salário ainda? Pode ir. Falei, valeu, obrigado. Então, daí fui. E ali a ACM Sorocaba, eu falo com muito orgulho, ela foi uma escola para mim, né? Ali eu aprendi, então eu tinha a teoria e a prática já realizando que hoje, né,
a educação física ela é regulamentada, né? Existe um conselho, o Conselho Regional de Educação Física, no qual você tem que... Existe um período para que você possa trabalhar na área ou você esteja com algum profissional responsável, né? E... menos de 6 meses de faculdade, meu irmão Reinaldo era amigo de um outro professor, amigo dele que trabalhava na CM. Ele falou, tem estágio para o meu irmão? Ah, tem. E aí fui, né? Eu era super tímido. Super tímido. E já comecei a trabalhar. Então, nem tivemos a base da educação física, mas você já ia aprendendo, acompanhando os outros professores e às vezes já indo sozinho. Então ali eu fui tendo a possibilidade de aprender a trabalhar com a natação, a trabalhar com voleibol, a trabalhar com basquetebol e handebol, coisas que infelizmente onde eu estudei, eu não tive essa possibilidade de pegar numa bola de handebol, de trabalhar o basquete. A gente conhecia pela televisão. Que era só futebol, né? Hoje até que tem, igual você comentou nas escolas. Hoje tem uma prima que ela dá aula de educação física em escola. E hoje ela tem toda a regulamentação, tipo assim, de trabalhar junto com a matemática, com a geografia, com a história, Relação, né? Mas na minha época também era só futebol. O professor chegava, jogava a bola lá e falava, educação física faz o que vocês quiserem, a bola tá aí. E era só futebol. Se vira. E infelizmente boa parte da minha educação física foi dessa forma, né? E a minha maior preocupação era, depois quando eu me formasse, né, eu falei, não, a minha aula de educação física não pode ser assim, né? Você já queria trazer ali algumas mudanças. Sim, e aprendendo todas as modalidades esportivas, então eu tive um grande processo de trabalhar com a iniciação esportiva. Porém, eu lembro que quando nas aulas da faculdade de atletismo, ali eu conheci a corrida, vamos dizer assim, propriamente dita como esporte. Porque antes a gente corria sem um objetivo específico, um direcionamento, vamos dizer assim, né? E ali nas aulas de educação física, com o professor Vitor, ele ensinando os educativos de corrida de 100 metros, o salto em altura, salto em distância. Depois, aquilo ali, eu comecei a ficar apaixonado pela modalidade. Olimpíadas, nossa, queria ver o atletismo, a prova dos 100 metros, o revezamento, né, o trabalho em equipe. E foi algo que mudou bastante. Tanto que na ACM conseguia aplicar muitas coisas, assim. Daí é onde vem esse processo de criação, né? Trabalhando em acampamentos com crianças, daí criei um acampamento de futebol. Reunimos os garotos. Hoje, se fôssemos realizar, já teriam meninas participando também, mas na época, isso em 1998, não tínhamos tanto, né? Tantas meninas que iriam para um acampamento de futebol. Até tinha uma ou outra, mas aí por conta dos pais já não iam permitir, porque mais meninos e tal, mas já tinham meninas jogando. E ali você ia criando, né? Então essa questão da criatividade sempre foi algo muito presente comigo. Eu até brinco assim, será que às vezes o meu talento está eu digo, por conta dele, depois na frente falar do performance, eu digo assim, o meu talento não é a corrida. A corrida é um ponto forte. O meu talento, ele está na criatividade e muitas vezes na influência, numa parte específica com a corrida, vamos dizer assim, né? E participar na ACM me ajudou muito, né? E chegou um período que eu estava trabalhando na ACM, lá em Sorocaba, e eu trabalhava com futsal. E aprendendo com os outros professores de outros departamentos a pedir patrocínio. Então eu sempre fui pidão. Então eu pegava as coisas muito rápido. Porque minha mãe ensinou a fazer resumo para estudar. Escreve, aprende, resumo, faz a prova. Então,
objetividade nas coisas. Então eu olhei, bati um olho, como que era o sistema para fazer uma proposta para pedir patrocínio. E ali eu já ia conseguindo o uniforme para os times e tal. E ali eu comecei a crescer com o futsal. Isso ainda era o estagiário ainda, você já tinha se formado, sabe? Na CM você entrou como estagiário? Estava com estagiário. Só que daí acho que nesse período já estava como formado. Porque eu me formei em 99 e trabalhei na CM até 2005, se eu não me engano. Foram 10 anos na CM. Então esse período de 1999 até 2004, 2005, eu trabalhava muito com futsal e a natação. Então, os princípios de treinamento eu aplicava na natação. Eu não era um grande nadador, mas eu era um bom treinador de natação, principalmente da iniciação, porque eu trabalhava com adolescente até 13, 14 anos. E passava os fundamentos, né, no começo ali. E aquilo que você falou, quando você foi para a CM, quando você conhece, você comentou da educação física na escola, que era futebol, e depois quando você fez educação física, quando você começa a conhecer mais a fundo ali os fundamentos do esporte, não só do esporte, o que a gente faz? Quando a gente sabe o porquê e fundamento, a gente aprende a gostar daquilo que a gente faz, né? Até na vida profissional, tem muita gente que entra nos departamentos, que é contratado para uma questão e começa a aprender sobre outras e se identifica naquele local, porque você começa a entender os porquês, né? Assim como no esporte. Eu fiz educação física também, mas eu me formei só em licenciatura, acabei não fazendo bacharelado. E eu tive aula de handebol, de basquete e tudo mais. A primeira vez que eu fui jogar handebol, eu não sabia, peguei a bola, tipo assim, o goleiro pegou, rebateu, eu peguei dentro da área, entrei correndo, peguei porque eu pensava que era futsal. Ficava pitou, falou, pô, mas por quê? Você não pode entrar na área. Eu falei, mas como eu não posso entrar na área? Que jogo é esse, doido? Então assim, tanto que eu não tinha fundamento nenhum do handebol e todos os esportes. Então, a partir do momento que eu comecei a aprender do esporte em si, os fundamentos, você começa a gostar. E hoje, do mundo corporativo, é a mesma coisa. Hoje tem vários, como é que fala? Documentários. Tem o documentário da Fórmula 1, o documentário Breakpoint agora, que é a do tênis. Cara, eu não gostava de Fórmula 1, né? Eu assistia da época do Senna, que eu era mais novo, mas eu já gostava de algumas coisas e nunca entendi. Depois daquele documentário, cara, você começa a entender os porquês. Por que o cara luta para ficar em 10º lugar numa corrida? Sim. Que é só o que ganha para nós. É o importante. Mas no esporte não é assim. Você estava comentando sobre corrida nos bastidores aqui, que cada um tem o seu tempo, né? Não precisa se ocupar com o outro. E aí eu comecei a assistir o do tênis também, o Breakpoint, e a pessoa chega num grande slam, ela passa da primeira fase, na segunda, cai na terceira fase. A gente, não é ninguém, pagou na terceira fase. Cara, mas a importância que tem para aquele atleta chegar numa terceira fase de um grande slam, ir para patrocinador e tudo, a gente não tem noção de quanto que a pessoa caminhou e de quanto que é importante estar lá. Assim. E aí a história do Regis é isso, né? De tudo que você foi aprendendo, você fala bastante da sua mãe, que te passou esses fundamentos, né? Então isso que é legal. Sim. A minha mãe, os fundamentos, né? Meu pai, trabalho. Meu pai é assim, né? Tipo, quero trabalhar e não vejo a hora de aposentar. Aposentou, daí meu pai aposentou muito cedo, né? Meu pai vai fazer 81 anos. Ele fica, dia 27 de setembro, hein? Dia 27 de setembro. Ficava sempre... 27 de setembro, hein? Aniversário, hein? 27 de setembro. Só que ele foi a referência, assim, do trabalho e obviamente, meus irmãos. Então, essa questão do trabalho, eu até brinco, né? Brinco não, eu falo. Se eu deixar, eu deixo o trabalho me consumir, porque é algo muito, muito forte em mim, assim. Eu adoro trabalhar. Eu gosto. Foi criado desde os 13, né? Que você começou a vender, então... Desde os 13. Se conhece meus irmãos, né? Sim. Trabalhar e ter seu dinheiro, ter sua independência. Eu falo isso com os meus filhos, assim, falo, viu? A melhor coisa é você ter seu dinheiro, não ter que ficar dependendo dos outros. Então, o trabalho, como diz o Joel, né, que vai lançar, viu, pessoal? Vai lançar em agosto agora a Collab, Rafael Steffens.
Ele fala, o trabalho devolve, né? É a frase dele. Realmente, igual você com 13 anos começou a trabalhar, você tá colhendo os frutos até hoje. Então, assim, nunca para. Você vai continuar trabalhando. E a partir do momento que você, como você disse, eu tenho meu dinheiro, começa a conquistar as minhas coisas, você começa a querer trabalhar mais. Por quê? Porque você começa a ver resultado. Sim. A hora que você tem resultado naquilo que você pratica, aí vai embora. Então, assim, eu só trabalho no que eu gosto. Hoje a geração, eu tenho que fazer o que eu gosto. Pô, você não dá tempo nem de saber o que você gosta. Então, desenvolve, espera ter o resultado, espera trabalhar e conquistar aquilo que você quer, né? Sim, e o trabalho, ele transforma, né? Sim. Porque às vezes as pessoas elas ficam na cabeça assim, nossa, hoje eu sou isso e vou terminar, entre aspas, a minha vida fazendo isso. Não, eu não me vejo assim. Sim. Até no último evento que estive, eu falei assim, hoje eu sou o treinador de corrida, amanhã eu não sei. Você está treinador, né? Sabe? E fui professor de natação, fui professor de futsal. Meu sobrinho Juninho, que hoje é meu braço direito na assessoria esportiva lá em Sorocaba, ele me relembrou algo recentemente, falou, tio, você lembra quando você foi montar uma escolinha de futsal e você fez uns papéis e eu fiquei entregando na saída da escola? Eu falei, nossa, não lembrava disso. Ele falou, então, eu lembro. E ele é o que está me acompanhando desde o início, né, nesse processo. Então, ele está muito presente, sim, com as nossas atividades, né, na assessoria esportiva em Sorocaba. Uhum. E depois desse processo da ACM, chegou uma hora... A área da educação física, ela ainda sofre com algumas pessoas que, por ela ter sido do esporte, mas não formada, ela atua na área. Porém, se você quer avançar, você precisa de alguém formado. E eu estava muito ativo na cidade, até na CM, dentro das nossas possibilidades para participar de campeonatos de futsal. Porque a gente não podia fazer peneira, a gente não podia fazer seleção, a gente trabalhava com o que tinha e dentro das possibilidades para treinar, porque era um clube e não podíamos ter um espaço exclusivo de treinamento. Então, ia extraindo de cada um. E aí montava a equipe, ia participar dos campeonatos. Daí chegou uma hora, uma equipe estava participando de torneios na Federação Paulista, falou, Regis, você quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, quero, lógico. Eu tinha o futsal naquela... Eu pensava em ter escolinha de futsal. E ali, peguei, conversei com na CM e tal. Falei, olha, estão me convidando para que eu seja treinador, possa acompanhar as equipes. E eu desejo isso, né? Eu lembro que na época lá, eu trabalhava... Era um sistema de banco de horas e tal. Eu falei, eu quero poder usar essas horas, né? Para participar desse campeonato. Ele falou, não vai dar. Eu falei, tá... eu não... Então, vou fazer assim, né? A partir de hoje, a gente começa... se for banco de horas, eu não quero mais. Porque eu quero participar desses eventos. Ele falou, Regis, você sabe que você vai tomar uma decisão que pode ser meio complicada para você, né? Eu falei, eu sei. Daí passou esse processo, fui demitido. Fui agradecer ao secretário-geral, né, da CM lá, da nossa unidade. Sim. Agradeci pela oportunidade, por toda a experiência que eu tive. Eu vejo que até ele ficou meio surpreso, assim, né, eu ter ido lá. Depois eu pensei assim, nossa, né, nunca mais eu voltarei aqui, né? Muito pelo contrário, depois fiz a minha pós-graduação, já tinha minha pós-graduação. Cheguei a dar aula na faculdade, em um período em que era permitido por lei você, com pós-graduação, dar aula na faculdade. Cheguei a dar aula de corrida, né? Mas, então, eu acho que a transparência em todos os locais que você venha estar e passar,
Quer dizer, você passa, mas você volta, né? Você não pode fechar uma porta. Você nunca sabe. Não é questão de nunca sabe, é questão dos ensinamentos que você tem. A gratidão Dos seus pais, né? Do que os meus pais, principalmente minha mãe, falou: seja certo, seja correto. Honesto, né? Seja honesto. Se você for honesto, correto na empresa ou no local que você tá, igual você falou, fui lá, conversei e falou, não dá pra mim até agora. E essa atitude que ele teve de voltar pra, né, agradecer, isso aí foi muito legal, né? Porque quem que faz isso, né? É demitido e ainda vai agradecer, então... E a pessoa sai criticando. É, Porque para quem é demitido, eu vejo assim, a pessoa que acaba sendo da empresa demitida, ela é demitida. Tipo assim, não é culpa de ninguém. A pessoa muitas vezes quer jogar a culpa em alguém. Ou quer falar, eu saí porque fulano não gostava de mim, ou fulano puxou meu tapete, ou ciclano aquilo. Nunca é culpa da pessoa que saiu. Então assim, e aí muitas vezes ela culpa o local, culpa as pessoas. E no seu caso, não é culpa, eu vou lá agradecer porque até onde foi... Sim. Regis, o esporte, então a gente vê que sempre te acompanhou, né? Sim. Desde a sua infância. E como que começou mesmo assim? A sua carreira já começou a partir da faculdade, eu vejo, né? Você foi tendo ali várias atividades, tudo, né? Os seus trabalhos. E como que foi? Não sei se você já está chegando nessa parte da história aí que você está contando pra gente, dessa questão da corrida, né? Do Regis treinador. Como que foi isso? Eu lembro que daí, após ter saído da CM, né, comecei a dar aula no estado, professor eventual, e já atuando com os esportes, e já fui trabalhando. Eu falei, opa, agora eu tenho que mexer os pauzinhos aqui, começar a trabalhar, ser mais ativo, né? Uhum. Estudei para concurso, entrei em concurso, comecei a dar aula numa academia, e ali... personal. Beleza, trabalhar com personal. Primeiro aluno, meu pai. Pai, vamos lá. Vamos treinar na academia. Uhum. Beleza, daí comecei a dar aula para ele na academia. Aí o meu amigo pegou e apresentou para um aluno. Só antes, como é que foi essa experiência de dar aula pro seu pai? Porque daí eram as duas coisas, né? Poder dar aula para... Porque assim, hoje a pessoa entra na faculdade, ela já entra... Você personal. Uhum. Antes não existia isso. Não tinha isso. Então você tinha que fazer uma propaganda para que as pessoas te vissem e a partir disso você ganhar experiência, também. E eu falei, quem que vou levar? Meu pai. A experiência dele aqui. Levei meu pai. E meu pai ia na academia, né? Meu pai sentia, né? Que 10 pessoas vinham conversar com ele e tal. Ele sentia todo. E depois... um amigo me apresentou um grande empresário lá em Sorocaba, né, o Herman. Comecei a dar aula para ele, daí nós começamos a correr. A gente corria antes do treino um pouco, depois apresentou para o pai dele, que daí surgiu a questão da corrida, há 15 anos atrás, o Sr. Hermes. Eu cheguei para ele, né, até comentei com vocês já antes, falei para ele, vai ter uma corrida, vamos correr? Dele, você tá louco? Mas que nem tonto ficar correndo na rua? Eu falei, mas por quê? Mas por quê? Porque eu vi que ele era uma pessoa competitiva, jogava futebol e vivia machucado, né? E a corrida, ele gostou, participamos da nossa primeira corrida, era a corrida de um jornal importante da nossa cidade. Uhum. Participou dessa corrida de 10 quilômetros, primeira corrida dele e a minha, e depois não paramos mais. Hoje ele já fez ele já fez 2 vezes as Six Majors, né, que são as 6 maiores maratonas no mundo. Ele é um grande empresário da nossa cidade. Fez 2 vezes, eu acho que ele é o primeiro brasileiro a realizar isso. Em questão de idade, então, nem se fale, porque ele está com 74, 75 anos, e ele diz que vai para a sua 3ª. Com ele eu fui para a maratona em Londres, maratona no deserto do Saara, e fizemos vários treinos, né? Hoje eu não treino mais com ele, mas até recentemente já estive em contato com ele, até fui conversar com ele esses dias, falei, nossa, né? Uma pergunta que eu fiz para ele, vamos correr? Mudou tudo.
E ali eu falei, caramba, já existiam algumas assessorias na nossa cidade. E ali eu comecei, falei, ó, existe um campo de trabalho aqui. Só que eu não atuava em academias, eu atuava mais em condomínios. E por essa atuação em condomínios, eu sempre trabalhava a corrida ou fortalecimento muscular, corrida e fortalecimento muscular. Então eu fui buscando já, dentro da metodologia do performance, um espaço vazio, né? Eu atuava bastante em condomínio. E ali eu falei, pô, vou montar um grupo de corrida. Montamos primeiro um grupo de corrida com uma clínica. Aí depois essa clínica chegou pra mim, a clínica Ergon, chegou pra mim assim, a Ana Thelma falou, Regis, a gente não tem interesse em dar continuidade, você quer seguir? Eu falei, eu quero. E eu falei, caramba, que nome que eu coloco? Eu falei, tem que ser um nome curto e soasse algo forte, alegre. Uhum. Eu coloquei Live, só que já existia a marca de roupa, né? Só que era Live, assessoria e consultoria em exercício físico e saúde. Isso em 2011. Beleza. E foi. Fomos crescendo. Em 2012, fiz a minha primeira maratona. Foi em Curitiba. O ano passado eu voltei lá para realizar 10 anos de maratona. Daí já tinha mais de 20 maratonas. E em 2013, eu fiz a minha primeira ultramaratona, que foi uma corrida de 75 quilômetros, que é a de Bertioga a Maresias. É como se fosse a São Silvestre da ultramaratona no Brasil. Por quê? É um trabalho em equipe, então não tem só a ultramaratona. Então tem uma corrida de revezamento também. Então é muita gente participando, torcida e tal. E a cabeça do corredor de rua é o quê? Você não quer caminhar. Eu já estava naquele nível. Eu sempre ia para uma prova, eu queria realizar num tempo menor. Curitiba eu fui com o pensamento, quero correr abaixo de 4 horas. Daí fiz 3h55. Rio de Janeiro fui e falei, quero correr abaixo de 3 horas e meia. Não consegui. Voltei no outro ano, falei, quero correr abaixo de 3h20. Não consegui. Mas com 3 minutos a mais. Mas com bons resultados. E quando eu fui para a ultramaratona, falei, quero correr menos de 7 horas e meia. Já pensando... Quero terminar, tempo, né? Quero tempo. Só que era uma novidade absurda para mim. Sim. Eu sabia que iria caminhar, então eu realizei treinos longos, preparatórios. Eu já fiz uma ultramaratona no treino, corrida de 50 quilômetros. Daí você fala assim, quem ia correr com você? Ninguém, não tem ninguém. Vou fazer um treino de 50 km comigo, Nem apoio. Você dá apoio pra mim, um treino de 50 quilômetros? Imagina, né? E ali eu me tornei o primeiro ultramaratonista treinador de Sorocaba, né? Em 2013 eu fiz essa prova. E ali foi quando eu tive o primeiro contato fora da corrida de rua. Porque a gente corria na praia e teve um trecho que eu entrei assim, que era a trilha. A hora que entrou na trilha... Olha, eu até lembro assim, é como se tivesse voltado na infância. Porque na minha infância eu tinha contato com a natureza, área verde, onde eu brincava, caçava passarinho, soltava pipa. Quando eu entrei na trilha, ali eu falei, caramba, que negócio da hora. Daí a gente passava cruzando um rio, depois saía, pé molhado e tal. E ali lançou uma semente da atividade na natureza. Em 2013. E ali continuei, corrida de rua, depois no mesmo ano, fiz uma ultramaratona de 12 horas, onde eu percorri 99 quilômetros e 600 metros. Daí você fala assim, nossa, mas por que você não fez 100? Porque não dava mais, porque era por um sonho. Porque era assim, você corria num circuito. A organização tinha apresentado assim, você vai correr no circuito de 1.600 metros. Beleza. Chegamos lá, circuito de 400 metros, porque a prefeitura não tinha liberado e tal, então 12 horas. Só que correr 400 metros, ficava dando voltas. O pole aqui em Franca, né? Nós temos a pista ali que é 400 metros. A pista oficial de atletismo. Só que nós ficamos num asfalto, correndo 400 metros por 12 horas. Nossa. Não era obrigado a correr por 12 horas. Uhum. É um tipo de prova onde você faz a sua estratégia, né?
Só que pior que isso, eu tinha a turma correndo 24 e 48 horas. Nossa Senhora. Os ultramaratonistas que têm serem pesquisados. Hoje eu falo assim, hoje eu... Com certeza. Eu falo assim, se faria hoje uma corrida de 12 horas no circuito? Eu falo, não. Nunca digo nunca, né? Mas hoje não, né? E foi no mesmo ano. Foi engraçado todo esse processo, né? E ao mesmo tempo dividindo, fazendo ultra e maratona e provas de 21 quilômetros, provas de 5, provas de 10. Eu até brinco, né? Eu sou um ultramaratonista que adora uma prova de 5K. Às vezes o ultramaratonista ele não gosta da prova de 5K, por quê? Porque você tem que ser rápido. Sim. Só que fala assim, Regis, onde que você é melhor? Na ultramaratona ou na prova de 5K ou na prova de 10K? Eu gosto das provas curtas, que acaba rápido. Sim. Só que daí você corre com a intensidade lá em cima e nem a maioria das pessoas gostam de correr. Rápido. Porque é isso. Às vezes o iniciante sente isso porque a intensidade para ele está alta, mas para a pessoa que vai para ganhar a prova, ela também está nessa mesma intensidade. Eu prefiro prova, assim, eu corro 10 hoje, não fácil, cansa tudo, mas para mim sair correr 10 hoje é tranquilo. Esses dias eu corri 25, em 18, e aí essas provas de 5 eu não gosto de fazer, porque eu não vou correr nessa intensidade de ganhar, uma intensidade muito forte. Eu vou correr na mesma intensidade que eu corro uma prova de 10. E aí, parece a hora que eu tô aquecendo, a hora que eu tá entrando na prova, tá ficando gostoso, acabou. Vai falar, não vou correr. Eu que não tô correndo nem 5, nem 10. O Gui... Situação, hein? O Gui prometeu, viu, Regis? Na semana passada... Até com vergonha aqui. Segunda-feira... Esse falando de 99. Que segunda-feira ele ia correr, ele ia caminhar e correr, que eu falei, Gui, começa a caminhar, corre, não vai fazer igual você comentou conosco, não sai correndo, querendo fazer o tempo. Não sei se cansa e depois, que chato isso. E aí ele prometeu que ia começar na segunda, e eu vou pedir que ele marque Regis, treinador lá na corrida. Vou marcar no Instagram. Pra gente poder cobrar ele lá. Se preparar, daqui a pouquinho a gente vai falar de Incest Runners, né? Então a gente vai correr se prepara. Vou sim. E ao longo de todo esse período, eu fui colecionando várias provas. Falar assim, os maiores cursos foram as provas. Falar assim, quantas provas você fez, Regis? Não sei. Eu sei de maratona. Eu sei de ultramaratona, 14. Quantas maratonas eu tenho? Eu sei que é mais de 20. Num período de 10 anos. Fisiologicamente, isso não é saudável. Em 10 anos, 20 maratonas, 14 ultramaratonas. Não é saudável. Não é saudável. Fisicamente. Mentalmente, sim. Só que me trouxe... Até aquilo que o Joel fala, né? Track record, 10 anos. O que você tem? Eu tenho essa bagagem. Então eu comecei daí a ir para o trail running, porque me despertou um desejo, só que eu já tinha conquistado o índice para Boston, o Real Maratona de Buenos Aires, na qual vocês irão, corri 2 vezes ela, em 2014 e 2015, para 3 horas e 7, índice para Boston. Aquilo me despertou, Ele falou de índice para Boston, quem tá ouvindo, não sei se sabe, porque tem essas majors, você tem que ter um tempo limite, tipo assim, você não pode, eu vou fazer a minha inscrição e correr. Certo. Você tem que ter um tempo aferido por algumas provas que dão, igual de Buenos Aires, dá tempo para Maratona de Boston e para algumas majors. Então você tem que ter um tempo limite para poder se inscrever nessas corridas. Entendi. Então, quer dizer, ele fez o tempo para Boston e para majors. Conquistei o índice para Boston. O meu tempo, daí você passa por um processo de uma análise para ver se seu tempo ainda entra entre todos os inscritos. E eu estava dentro. Mas aí eu estava indo pro trail, daí eu falei, deixei de lado. Porque o trail me acendia um negócio assim, que era correr a UTMB, a Ultra Trail Mont Blanc. E eu falei, é isso que eu vou agora. Eu vou buscar pontos. Então, a UTMB é assim, você tem que conquistar pontos em provas específicas, não somente pela distância, quanto de subida tinha. Então, provas que tinham mais de 3.000 metros de altimetria acumulada. Nossa. Para você conquistar pontos para poder entrar no processo, só que daí era o quê? Sorteio, não era por merecimento. Eu sempre fiquei tentando e nunca consegui. Fiquei por um bom período inserido no trail running, deixei a corrida de rua de lado e nesse processo
eu meio que relaxei com a saúde, porque o trail running não me permitia, ele permitia e que eu não precisava ter uma alimentação ajustada, equilibrada. Eu poderia ficar meio tranquilão, consumindo cerveja, coisa que a corrida de rua não permite. A corrida de rua não permite isso a você. E aí eu falei, beleza, o meu maior desafio eu quero concluir as provas. Concluir, dei uma relaxada, tal. Creio que seja um grande apresentador, trouxe o trail running, a modalidade para Sorocaba e região, a partir dos mapas, o Strava, fui desenhando percursos. Hoje a nossa Serra de São Francisco, que ocupa Votorantim e Sorocaba, temos diversas trilhas, todas mapeadas. Até depois, se quiserem, posso mostrar, a gente vai ter um momento, mostrar o Strava para vocês, o quanto eu já percorri ali. Ô Regis, e na pandemia, que parou tudo, como que foi essa questão da corrida para você? Fechou assessoria? Como é que as provas, como que foram as provas ali nessa época de pandemia? A pandemia, todo mundo teve que se ajustar, né? Sim. E eu lembro que 2020 já tinha feito diversas provas, tanto de maratonas e ultramaratonas, e eu estava inscrito num grande desafio, que era uma prova de 80 quilômetros na Indomit São Bento do Sapucaí. Acho que foi a última prova antes de fechar tudo. E ali eram 80 quilômetros, toda aquela tensão de você ir, correr. E aí, será que vai concluir a prova? Sim. Passo num ponto de apoio. Será que eu tenho segurança para poder pegar um alimento? Como que as pessoas estão? Então, aquela região de São Bento do Sapucaí, uma cidade tão acolhedora, que organiza uma das melhores provas de trail running no Brasil. Muita gente. E eu lembro que saí de Sorocaba. A largada da prova era 10 da noite, eu cheguei, era 6 horas da tarde, peguei o kit, comi alguma coisa, largada. Largamos, só que eu sabia que o meu maior desafio ia ser a noite, passar a noite em movimento. Aí chegamos, cruzei a noite correndo, no trail running, na ultramaratona, você não corre o tempo inteiro. Sim. É muita estratégia. Então você vê quanto de tempo você tem para concluir a prova, e aí você monta sua estratégia. E tinha mais de 5.000 metros de ganho de altimetria, a gente subia pra caramba, né? E ali, chegou no KM 35, o sono já estava me pegando. E o sono é algo pra mim, assim, é o meu ponto fraco. Se bateu o sono, eu tenho que dormir. Senão, eu não vou funcionar. Não é negociável. Não é negociável. A fome é negociável, mas o sono não. Aí eu cheguei pro staff e falei, você vai ficar aqui? Ele falou, vou. Eu falei, eu vou dormir. Ele olhou assim, sério? Eu falei, eu preciso dormir. Tá bom. A gente corre com mochila e hidratação, tal, coloquei a mochila, tem todos os acessórios, equipamentos que são obrigatórios, e dormi. Desliguei, eu tenho essa facilidade. Minha esposa, a Juliana, ela fala assim, nossa, como você apaga rápido. Eu tenho essa facilidade. Eu falo, preciso dormir 15 minutos, apaguei, dormi, voltei a correr. Até eu tenho esse vídeo no YouTube, ficou um vídeo longo, né, dessa prova. E não sabia fazer a edição legal, mas dormi e voltei para a prova e correndo. Eu passava pessoas que tinham me ultrapassado. Pô, mas você não estava dormindo lá? Eu falei, tava, mas voltei. Voltei, estou no jogo. E aí concluí essa prova. E aí veio a pandemia, né? Pandemia, se fazendo treino online, treino em casa. Só que nós já trabalhávamos com trail running. E as pessoas não tinham opção de lazer, vamos dizer assim. Foi tirado o lazer. Sim. E ali surgiu caminhadas na trilha. Eu falei, caramba, a galera quer caminhar. Eu tenho 2 labradores. Eu falei, vou levar os cachorros passear e tal. Eu falei, vou começar a levar a cachorrada para ir caminhar na trilha. E veio um monte de gente. Você não podia correr na rua. Se corresse na rua, o que acontecia? Vai para casa. Na trilha, ninguém ia na trilha. Só que você ficava naquela preocupação, né? Aquela quantidade de pessoas indo para a trilha, você trabalhando com uma situação de segurança, orientavam eles. Eu lembro que teve uma época em que foram
quase 70 pessoas para caminhar na trilha. As pessoas buscando atividade. Foi uma época que tinha que caminhar, fazer uma coisa, não tinha que endoidecer dentro de casa, né? As Sim. pessoas não tinham o que fazer. E aí, a hora que você pensa numa trilha, tô ao ar livre, tô no mato, tô alguma coisa, as pessoas conseguem espairecer um pouco, né? Sim. E nisso o trail running na nossa região ficou muito grande. A caminhada na trilha também. Só que eu sabia que a caminhada na trilha ia diminuir um pouco na quantidade de participantes, porque já não era mais opção de lazer. O lazer voltou, né? Mas ainda nós temos alguns adeptos na prática da caminhada na trilha, mas não é o nosso maior produto hoje lá. A gente realiza de forma bem esporádica. O nosso diferencial é o trail running, né? Que a gente consegue desenvolver, aplicar, participar em provas, porém voltando muito forte com a corrida de rua. Mas na pandemia, 2021, os meus irmãos, eu perdi 2 irmãos na pandemia, né? O meu irmão Rodolfo, meu irmão mais velho, que foi aquele que praticamente me ensinou a jogar futebol, me ensinou a andar de bicicleta, me ensinou a andar de moto, enfim. Assunto, imagino que delicado para você falar, né? Eles eram novos? Sim. Meus irmãos tinham... Rodolfo estava com 55 anos, cara. E por vacilo, porque assim, não se alimentava corretamente, entendeu? Movimentava a caminhada e tal, mas tinha aqueles probleminhas de pressão arterial elevada. E quando ele adquiriu o Covid, ele relutou em ir para o hospital. E aí quando ele foi para o hospital, ele passou o Natal na minha mãe, e aí depois enviei mensagem para ele, aí tudo bem e tal, não sei o que, Feliz Natal. Ele sempre fala, e aí, teacher? E aí passou a virada do ano, e ele daí faleceu em janeiro. Quando eu fiquei sabendo que ele estava com 80% do pulmão, estava numa UTI, estava entubado. Assim, por todo treinamento que às vezes você possa realizar de prova, por mais que saiba da dificuldade da pessoa recuperar, às vezes até sabe, assim, fala, para ele sair dali vai ser difícil, mas a hora que acontece, você não tá treinado para aquilo. Mas meu sobrinho Juninho, ele tinha ligado para mim e falou assim, tio, ligaram do hospital que é para eu ir lá. Eu falei, Juninho, vai com calma. Quando falou isso, eu só fiquei esperando ele dar a notícia. Falei, vai lá, é uma notícia boa, é uma notícia... Só que, assim, você que tá na área de saúde, eu sou muito emoção, assim, mas a razão, assim... Fala alto também. Ela fala muito alto, né? E ali eu peguei, daqui a pouco ele ligou, chorando. Eu falei assim, Ju, o que você tá precisando aí, cara? O que você precisa? Quer que eu vá aí? Dele, não, tio. Meu outro sobrinho, o irmão dele, o Neto, tava junto. Ele falou, o Neto tá aqui, ele que tá dirigindo e tal. Falei, momento difícil. E eu procurando se a força, se a pedra ali, entendeu? Segurando das pontas ali. Pra poder dar uma orientação Sim. de treino pra vida dele ali, que ele tem que escutar. E eu não podia desabar, né? Porque a primeira informação veio pra mim. E aí eu falei pra ele, viu... É difícil, mas tenta manter a calma. Se alguém não tiver em condição de dirigir, me avisa, eu vou aí. Beleza. Daí depois veio, aí eu cuidando dos processos, indo em funerária, tal, não sei o quê. Ele foi...
Minha mãe, ela falou, eu não vou. A imagem que eu tenho do meu filho, ele vivo. Beleza. Daí teve o enterro do meu irmão. Aí depois veio aquela outra onda. Isso foi 2021. 2021, em janeiro. E aí depois, em junho, meu irmão Ronaldo, tinha conversado com ele. Falei, e aí, vai tomar vacina, né? Não, beleza, já tá tudo certo, eu vou tomar a vacina e tal. Só que o que aconteceu? Ele já estava com Covid, tomou a vacina, mascarou sintoma. Foi pro hospital, daí fizeram exame e falaram, pô, você tá com Covid. Só que daí ele já estava com 50% do pulmão. E eu conversando com ele pelo WhatsApp, tá? Ele falou, não, eu tô bem. Até meus sobrinhos já tinham visto pra ele ter uma transferência porque tava no caos, né? O meu irmão Rodolfo ainda estava no hospital. O meu irmão Ronaldo estava num local improvisado, aguardando. E meu irmão Ronaldo, ele falava assim, entubou, ele falava um palavrão. E a hora que ele conseguiu um quarto para UTI, a gente imaginava que ele ia ser entubado. Ele foi pro processo de intubação, aí os laudos falam assim, eu nem procuro ver laudo assim, mas a informação que dele teve reação, ele morreu no processo de intubação. E eu tinha conversado com ele a noite anterior. O Ronaldo foi mais ou menos assim, sabe aquela coisa? Você tá num jogo de xadrez, você não tá mais no jogo. uma coisa assim, muito rápida. Muito rápida. Muito rápida. E aí o meu sobrinho liga pra mim, eu dou aula na escola, no colégio Ser. Eu lembro que estava no intervalo, assim, meu sobrinho liga. Achei estranho, né? Porque ele tava tranquilo. Daí meu sobrinho, Naldinho, tio, onde você tá? Falei, tô na escola. Você tá bem aí? Falei, tô, por quê? O pai morreu. Falei, putz. Porque ali a gente não esperava. Eu falei, caramba, meu. E você tinha perdido seu irmão em quanto? Em janeiro, 6 de junho. eu tô em junho. 6 meses, olha só. Meu Deus. Eu falei, caramba, tudo isso de novo. E agora, tal. Aí vai lá de novo. Indo atrás. Isso e o Ronaldo, irmão gêmeo. Com meu irmão Reinaldo. Meu irmão Reinaldo, que até conversei com ele antes, que eu vinha pra cá, tal. Daí meu irmão Reinaldo, eu não tenho condição de nada. Mais ou menos assim. Daí toca lá, eu de novo, à frente de novo, indo, atrás, ajudando, falando com meu sobrinho, se precisa, tal. E ali na hora, puxar uma oração, falar, tal, minha mãe, pra dar notícia pra minha mãe. E aí é a hora que você vê assim, o quanto o processo de comunicação é importante. Como que você vai fazer a notícia chegar? A notícia não chegou da minha boca, não chegou da boca do meu irmão, chegou da boca de uma outra pessoa. Você fala, caramba, e a velhinha, como ela vai segurar? E segurou, né? Assim, ela falou, eu não vou ver meu filho morto. E o Ronaldo e o Rodolfo eram os filhos, assim, mais próximos, né? Sim. Porque ela fala pra mim assim, você tem rodinha no pé. Eu falei, eu tenho mesmo, mãe. Tenho rodinha no pé. Até ela falou, você vai pra Franca, você vai morar lá? Eu falei, não, mãe. Calma, nunca volta. Só uma vez por mês, só. Esse mês, depois mês que vem. E pra ela foi e está sendo um baque. Que ela fala assim, eu choro todo dia. Eu tomo remédio. E meu pai tem um pouquinho de câncer de próstata, mas faz tratamento com medicação, tal, via oral. Enfim, e assim a nossa família, que todo final de semana tinha churrasco, tinha festa, acabou. Acabou.
Dia dos Pais, ela falou, eu vou fazer aqui em casa. Eu falei, mãe, não, vamos fazer em casa. É melhor, né? Eu falei, daí a gente reúne todo mundo, vê, dá a possibilidade de reunir, tem espaço, a criançada brinca. E a maior, eu vejo assim, eu vejo a corrida, a caminhada, a internet, ela pode fazer chegar em vários locais. Para reverter essas perdas, sabe? Você com um corpo forte, saudável, você pode ver seus filhos crescerem, você pode ver seus netos. Só que eu estava ainda não com a prática de exercício físico regular. Eu corria, eu fazia. Ultramaratona para mim não era algo difícil. Eu fazia. Eu comia, bebia, não sei o que e tal. Só que eu comecei a perceber que o meu casamento não estava indo muito bem porque eu estava bebendo na pandemia. A Juliana e eu, a gente consumindo e tal. E aí a Ju chegou para mim e falou assim, comece a seguir o Joel. Eu falei, tá. Comecei a seguir o Joel, já conheci o Joel, comecei a segui-lo e tal. E aí teve um curso, 2021, novembro, era o Órbita. Eram 3 dias e meio. Gilberto Silva, várias pessoas participando junto. Grandes players do mercado. Sim. O Panda, eu já tinha um livro do Panda. O Panda é um mentor de exercício físico para personal. O Hugo, o primo do Joel, Tiagão, foi meu aluno de personal. Várias pessoas ali e eu participando e tal. Cheguei ali e não sabia nada. Por quê? Não tive base da educação física, de empreendedorismo e tal. A única coisa assim, saúde, família, trabalho. Beleza, saúde, família, trabalho, inverta a ordem e tal. Daí é B2B, B2C. Falei, que raio é esse? Eu tô perdido aqui. Pensei que era de Joel, era de natação, era esporte. É esporte e tal. Só que aí teve um dia que ele colocou, ia ter um parque lá em Barueri, um circuito, exercício físico. Falei, opa, agora é minha área. Agora eu tô dentro. Bonito, hein? E teve corrida, né? Teve um circuito e tal, corrida, beleza. Aí comecei a contar as minhas histórias de corrida. Nossa, já fiz a maratona, já fiz não sei o que e tal. Fiz Buenos Aires, 3h07, índice para Boston. Ele falou, que tempo é esse? Eu falei, 3h07. Que pace que dá mais ou menos? Eu falei, algo em torno de 4h20, 4h30. Caraca, é muito rápido. Daí ele olhou assim, mas... Ele deu uma olhada assim, mas com esse peso... Eu falei, não. 2015, eu tava no auge, eu tava indo pra caramba. Eu falei, não. Daí eu falei... Ele é provocativo, né? Sim, o Joel é provocativo. As perguntas dele são provocativas. E aquilo mexeu comigo. As perguntas dele são pra te causar o desconforto. Sim, é pra te incomodar. né? E ali falei, caramba, né? Preciso mudar. Passou uma semana, até tem uma foto minha, eu com a Juliana. Foi um churrasco na casa dos pais dela. Foi o último dia que eu tomei cerveja. Não bebo mais. De novembro de 2021, não bebo mais. E aí começou a nascer um novo Regis, né? Que voltou a treinar a corrida, que voltou a ter um processo de emagrecimento. Hoje eu peso 59 quilos. Eu estava pesando 74 quilos, só que fazia ultramaratona. Aquilo não me atrapalhava. Não me impedia de realizar. E até eu lembro que uma pessoa chegou e falou assim, nossa, eu admiro o Regis. Come de tudo, bebe pra caramba e corre. É isso que eu quero. Eu falei, caramba, eu não tô sendo exemplo. Eu falei, não tô sendo exemplo. É um exemplo ruim. Talvez muitas pessoas queiram isso. Óbvio. Mas só que eu, como profissional de educação física, um professor da área da saúde, eu não poderia dar aquele exemplo.
Sim. Qual é a referência? Que referência é essa, né? Esse professor aí. Pós-graduado em Atividade Física e Saúde. Certificação de exercício físico para grupos especiais, né? Cardiopata, hipertenso, diabético, mas... Como o que quiser, bebe. Parou de fumar, mas enfim. E ali começou. Entrei ali, o performance já estava sendo aplicado ali, né? Por quê? Entrei no espaço vazio falando da corrida, aí depois, em janeiro, ele lançou o P28, que era um programa de 28 dias para aquisição de hábitos saudáveis, comecei a participar, falei, isso aqui eu já sei, e tal, opa. E aí teve a corrida. Teve a corrida, acho que foi em maio, que nós participamos em 2022, da Tribuna, era uma corrida de 10 quilômetros, em Santos, e ali foi criado grupos de WhatsApp. Você vai falar assim, pô, o Regis é o cara do grupo de WhatsApp. Quando eu vejo quando eu posso fazer uma diferença para ajudar, e não para ficar vendendo, mas para ajudar, incentivar pessoas, né? Porque eu tive um processo complicado comigo mesmo, né? E com a minha família. E ali eu criei uma arte, porque eu observei que faltava algumas informações para os corredores. Criei uma arte e enviei para a Lalas. Daí a Lalas compartilhou no grupo do WhatsApp. Olha, o Regis é treinador de corrida, ele postou essas informações aqui para vocês iniciantes, tal, tomarem cuidado com isso. E aí no dia que ia ter a corrida do P28, o Joel chegou para mim e falou assim, Regis, você fica aqui, participa da reunião conosco? Eu falei, participo. Participei, ele deu todas a parte da estratégia de como que ia ser o evento no dia. E no domingo, que era o dia da prova, formou um pelotão protegendo, dando suporte, apoio para o Joel. E aí tava a Malu, né? A social media do Joel, mais a Ju, né? Pessoas próximas a ele, da equipe dele, que estavam com dificuldades para realizar a corrida, porque era uma corrida de 10 km, não era uma corrida de 5 km, né? Por isso que eu falo, não precisa ir logo para uma corrida de 10, faz uma corrida de 5. E aí eu falei, Joel, eu vou ajudar a Malu, tá bom? Ele, beleza, Regis. E aí eu ia correndo com a Malu. Joel, segura, eu ia e voltava. Eu nem sei quanto que marcou no Strava. Mas só que a experiência, a prática da corrida me dava essa autonomia. Então eu ia, espera, tá chegando, vai Malu, quer que eu tire a foto? Daí o Joel parava de placa em placa para tirar fotos. Daí depois o Joel cruzou a linha de chegada e eu terminei com a Malu. Daí tem até um vídeo assim, a Malu cruzando a linha de chegada e tal. E ali começou. E a partir disso, outros eventos que foram sendo realizados, eu participando, realizando investimento, que não é um investimento comum para nós, professores de educação física. Eu lembro que até quando foi fazer o Órbita, a Juliana e eu, nós estávamos jantando, o curso, R$8.000. Eu nem falo isso publicamente, estou falando agora, vai ficar público, porque para a área da educação física, você realizar um curso de R$8.000, você vai falar que você está louco, você está jogando dinheiro fora. Você está gastando dinheiro com charlatão. É isso que as pessoas falam do Joel. Nem só para educação física, né? Muitas pessoas hoje não querem pagar R$8.000 no curso. Não. Porque acham que a pessoa está sendo enganado, é um charlatão, não é nada. As pessoas querem tudo de graça hoje, né? Uma internet aí, você vai no Google, pesquisa e fala, vou pagar R$1.000 no curso, acho caro. Sim. Mas quer ter o resultado, mas não quer pagar o preço. E o preço, às vezes, não é o preço de acordar cedo, não é o preço de estudar, às vezes é o preço de valor de mês. Sim. Só que a Juliana falou assim, passa o cartão. Se passar, você vai. Cartão passou. E ali, eu vejo assim que não foi aprendizado de conteúdo, mas foi um processo de libertação, sabe aquela coisa do dependente que vai numa clínica? Sim. Eu acho que eu tive 3 dias e meio numa clínica para me libertar dos vícios que eu tinha, que atrapalhava a minha carreira, a minha profissão, a minha vida, a história, a continuidade da minha família. Ali foi um processo de libertação,
onde que eu peguei e falei, opa, eu tenho que mudar o meu caminho. Então, a clínica JJ custou R$8.000. Olha só. De início, daí depois participando do curso, falei, opa, gostei desse ambiente. Gostei da linha dele, ele é muito transparente, ele é objetivo. E eu sou assim, até a Grazi falou, nossa, eu conversando com o Regis, parece que você estava falando com o Joel. Mas assim, eu me identifico muito com ele. E ele tem sido muito importante para mim, para minha família. Porque uma palavra que ele deu, que ele apresentou ali, me treinou. Porque eu nunca tive treinador. Ele é meu treinador. Porque o treinador tem que ser provocativo. Ele tem que falar, viu, vamos, acorda, vai, né? Não é só passar a mão na cabeça. Lê, fiquei sabendo que o Regis é um aluno destaque, né, do Joel. E também sei dessa história, Regis, como é? Que foi o aluno destaque do Performance? Isso. O Performance, eu vejo que é a metodologia onde que você aplica no seu dia a dia. E antes do Performance, nós tivemos a CLT, Comunidade de Liberdade Total, que o Joel lançou, e ali nós tivemos todo o fundamento da parte do empreendedorismo. E ali ele falou, Regis falou, galera, metodologia, se você tem uma experiência, você tem que criar uma metodologia. Até a Mari estava num evento tal, a Isa, estávamos lá nesse evento, a Isa também é uma grande pessoa que está participando dos eventos do Joel, e ela que cuida da logomarca, corrida 100%, eu falei, eu tenho que criar uma metodologia. Que isso, Regis? Que negócio louco é esse? Então, a metodologia corrida 100% nasceu na CLT. É fruto dos aprendizados do Joel. Para estruturar o conhecimento eu já tinha, mas criar um programa surgiu ali. Diferente da assessoria. A assessoria, ela trabalha o presencial, mas a metodologia é algo específico que eu consigo apresentar para outras pessoas. E ali nasceu. E Performance. Participamos do Powerhouse e aí ganhava a participação no Performance. Era isso. Tem um desconto, enfim. A Hora H, participamos da Hora H, que ganhava a participação no Powerhouse, e do Powerhouse você ia para o Performance. Beleza. Aí entrei no Performance participando grupos. E aí eu, corrida. O que eu sei trabalhar? Corrida. Né? Era o meu ponto forte, só que ao mesmo tempo influente. Todo dia. A agenda, a gente não tem muita disponibilidade, muito tempo para leituras. Eu não tinha muito tempo. Até a Juliana fala, você precisa ler mais? Eu falei, eu sim, preciso. Só que o meu tempo hoje eu tenho que estar no trabalho, porque eu formato muito do presencial, aula de personal. Então hoje o meu trabalho é o quê? Personal, corrida e fortalecimento muscular, qualidade de vida e saúde, assessoria esportiva e também dou aula na escola. E nesses eixos, então a gente vai online, presencial, e ali no Performance, por conta dessa influência e tal, e sendo constante, né? Daí começaram alunos a participar dos meus treinamentos de corrida pelo Brasil. Tem alunos hoje até na Alemanha e também nos Estados Unidos. Só que o Performance ele veio extraindo coisas de mim que estavam guardadas. Que é o quê? Talento, ponto forte. E ali eu falava, não, meu talento é a corrida. Não, meu talento é a criatividade, é a influência, o ponto forte é treinar com corrida e nele eu consigo também desenvolver as criatividades. Né? Criatividade que até o meu filho Murilo é muito criativo, o Daniel ele é muito observador. E as pessoas falam assim, Herz, mas por que você repete várias vezes o Performance? Porque o Performance eu vejo que é uma identidade do Joel, que é de treino, que é do dia a dia. É a aplicação da metodologia todo dia. Você tem que ser objetivo, você tem que não ficar perdendo muito tempo com alguns assuntos que não vão te levar a nada.
as pessoas que você tem na sua volta, O ambiente, que você está, né? sabe? E o ambiente que o performance, não somente o performance, que todos esses eventos do Joel são ambiente de crescimento. Então você, às vezes você cresce, tem uma grande evolução na profissão e às vezes as pessoas começam a falar, nossa, você está viajando, né? Até as pessoas mais próximas. Porém, essas comunidades que vão sendo criadas por todo esse ecossistema do Joel, as pessoas você tá mal, se você escrever ali, é um grupo de apoio. É uma riqueza tão grande que é construída ali que você promove network, você tem uma rede de apoio, você faz negócio e aprende. E você evolui sempre. Por quê? Porque o Joel está sempre estudando e ele te traz coisas novas. E diferente do que muitas pessoas pensam, ele não vai te promover. Ele te promove, porque ele vende saúde, família, trabalho. Ele é um cara transparente. Até escutando o podcast do Sr. Mário, ele falou assim, que eu gostei de você porque você é transparente. E é isso que identifica com a família dele, a transparência nas coisas. Ele é de verdade, né? Sim, Ele esteve conosco para fazer a collab, para trazer roupas. Então, assim... E aqui, em vários momentos, não estava filmando. Mas ele era mesmo, né? Isso que é bem legal, ele é muito transparente. Sim, e eu participei 4 turmas do Performance. Foram 5. Teve uma que foi exclusiva para a Escola Conquer, daí nessa eu não participei, mas as outras todas eu participei. E aí, por conta dela, minha terceira participação consecutiva, teve o Performance Day, o evento, e aí fizeram a premiação daquela turma anterior. E aí chamaram participantes que tiveram grandes resultados, só que no aspecto foi muito voltado no financeiro, do quanto que ela alavancou, porque os resultados do Performance são... As avaliações, o NPS deles é lá em cima. A aprovação é altíssima. Só que daí, por último, me chamou, que não tinha tido nenhuma conquista financeira, né, vamos dizer assim, mas uma grande conquista pessoal. Daí ali eu recebi o prêmio de Espírito Performance, né, já fez todas umas palavras ali, foi muito da hora, e eu recebi uma mochila, né, Rafael Stephens, subi ao palco, tiramos fotos, e ao final eu fui agradecer ao Sr. Mário. Eu sempre agradeço. E quando eu erro, eu assumo que eu erro também, que eu falho. Né? Só que às vezes as pessoas, quando você assume que falhou, tem gente que acha legal, mas tem gente que não admite que você possa falhar, né? Recentemente eu tive uma grande falha. Talvez por um excesso de confiança, e isso até atrapalhou um pouco até na minha carreira, na minha cidade, assim. Mas perdi alguns alunos por conta de uma falha, que um celular não tocou. Mas enfim, só que mesmo diante da falha, eu apliquei o Performance para reverter o que eu poderia realizar, e eu consegui reverter. Dentro do que me era possível, eu consegui realizar algo assim. Eu apliquei o Performance na essência ali. E o legal que o grupo do WhatsApp da turma, que até existe essa turma do WhatsApp, é a turma pós, Performance pós. Eu falei com eles, daí eles assim, Regis, levanta a cabeça, você é o cara, Regis. Sabe, aquela rede de apoio. Sim, isso é muito importante. Eles foram a rede de apoio. E pessoas assim, que às vezes eu nem conhecia. E aí, no Performance Day, eu recebi essa premiação e tal, e nessa última turma do Joel falou assim, Regis e Patrícia Tedeschi, que mora nos Estados Unidos, até ela já está no Brasil, a Patrícia está no Brasil. Ela voltou, que a família está aqui e tal. Vocês serão na próxima turma, vocês estarão aqui
Vocês não vão pagar, vocês vão participar, vocês serão os guardiões da performance. Olha que chique, hein? E ali fomos intitulados Guardiões da Performance, dando suporte para os alunos, apoio, ajuda. Porque assim, se tem uma coisa dentro daquilo que eu posso realizar, e estando dentro da minha disponibilidade, eu ajudo mesmo. Às vezes até as pessoas falam, nossa, você está mudando o foco, você está mais no performance do que na assessoria. Eu falei, não, eu estou nos dois, eu consigo. E estava conseguindo, mas era óbvio que a identidade do performance comigo, assim, bate demais. E ali fui, né? Participando ativamente. E até, né, domingo participei da maratona, acho que com essa última turma, sempre participando no grupo do WhatsApp, falando a respeito do performance, tal. E eu fui correr a maratona do Rio de Janeiro. Eu fui pro Rio de Janeiro, eu falei com a Ju, Ju, eu vou para trabalhar. Eu vou dar meu 110% lá. Ela falou, tá, eu não vou. Eu falei, tá bom, cuida da nossa família. Cuida das crianças, cuida da casa. Eu vou para trabalhar. Eu trabalhei muito. Levei camiseta para aluno, andei de metrô, fui para lá. Aquela coisa, você fala, o Rio é perigoso. Tá bom, todo lugar é perigoso. E ali, o performance te traz, assim, uma confiança, uma garra, que você, assim, ó, você fica muito na frente. E ali você começa a aplicar as suas habilidades, suas soft skills, assim, que fica muito fácil. Você fica num estado de flow dentro daquilo que é a tua zona de conforto ali. E aí corri a meia maratona no sábado, com aluno, filmando, tirando foto. Encontrei uma pessoa que estava com dificuldade, cruzei a linha de chegada com ela. Eu creio que até esse vídeo já esteja no YouTube, que eu deixei carregando antes de vir para cá. E fizemos a prova. Ele, nossa, Regis, obrigado. Se você não tivesse aqui, eu não teria feito nesse tempo. E aí, no domingo, a Maratona do Rio. Na maratona, eu falei, galera, é a minha prova. Só eu, da assessoria, da metodologia, que ia correr a maratona no outro dia. Eu nunca tinha feito 21 quilômetros no sábado e 42 no dia seguinte. Eu falei, eu quero verificar se o corpo vai dar para fazer ritmo para Boston. Audacioso, correr abaixo de 13. Porque tinha feito 21, joelho incomodando um pouquinho. Eu falei, vamos tentar. Eu falei, concluí, eu vou. Mas vamos tentar o índice para Boston? Beleza. E fui à prova filmando, fazendo live, fazendo stories, uma mão com a GoPro, outra aqui, tal. Eu tava em flow. Estava em flow. E quando eu começo a falar de corrida, eu fico muito tranquilo para falar disso. Só que aí, eu falei, dá para fazer índice para Boston? Dá. Mas não vai mudar muita coisa para mim. Eu falei, eu vou curtir a prova. Faltando alguns metros para cruzar... e antes disso, grupo de WhatsApp dos performance, eu gravei um vídeo. Então, no WhatsApp, fui aprendendo com o Gel, monte playlist de Spotify para a sua rotina. Então, você entrar no meu Spotify, eu tenho uma playlist para minha rotina do dia. Eu tenho uma playlist para treino de corrida, eu tenho uma playlist para o despertar do dia, eu tenho uma playlist até para dormir. Se eu vou para dormir em casa, tiver muito barulho, eu coloco, eu apago. Pronto. Porque daí eu mudo o som, mudo o ambiente e eu durmo, eu descanso. E ali coloquei a música Uprising, né, que é da banda Muse, que é a música tema do performance. E ali eu falando tal, aí depois eu vi que a Grazi escreveu assim, Regis, você me contagiou, mais ou menos assim que ela comentou, eu não ia sair para correr, e você mostrando da questão da maratona, eu saí para correr 15K. Eu falei, nossa, Grazi, que legal, eu fico feliz com isso e tal. E aí depois veio todo esse processo da Grazi entrar em contato. Eu não conhecia a Grazi
Eu tinha visto a Grazi no dia do Performance Day, que ela estava lá, mas eu não tinha conversado com ela, daí me chamou, e aí que começou todo esse processo, né, dela falar, Regis, venha participar da CS Runners, a corrida que a gente vai realizar, quais ideias que você pode dar. Eu falei, ideias? Eu falei, fala o que você deu. Eu falei, eu já... Aí o Performance, ele mostra o quê? Pontos, o quê? Antecipação. Eu me antecipo. E consigo ver o espaço vazio dentro das coisas. O legal do Performance é um curso fantástico, né? Eu fiz, o Guilherme fez, o pessoal aqui da fábrica, a gente fez uma turma, tem um auditório aqui que fez, acho que umas 30, 40 pessoas, né? E já tem outra turma que vai fazer. Que participou do Performance. Mas assim, o Performance é o que é, um curso excelente, mas você tá tendo esses resultados, tá colhendo os frutos do Performance e você tá aplicando o Performance. Tem que aplicar. Então, assim, e é o que é porque é você, né, Regis? Tipo assim, você, igual eu disse, tem os seus pontos fortes, que é a corrida. E então você tá aplicando a questão do Performance. O Performance é excelente, o Joel é um excelente mentor, líder. Mas depende muito da pessoa. Se não fosse você aplicar, se não fosse você, os resultados são seus. Então, o mérito disso tudo é seu. Sim, então, assim, sim. Você aplicou, você tá fazendo por onde... Tá aqui conosco no podcast pela tua história, por tudo que você conquistou, né? E como você comentou, a Grazi entrou em contato e tudo mais. E nós vamos ter a CS Runners agora em dia 6 de agosto. Dia 6 de agosto. A primeira etapa aqui em Franca, nós vamos ter em outras cidades, vamos ter aí meio que Brasil, né? Vamos fazer várias etapas da CS Runners. E aí surgiu o convite pro Regis ser o embaixador da CS Runners, toda... Que responsabilidade. Toda a história que você tem, né? De sei nem quantas maratonas, nem ele sabe, né? Então. E ultras maratonas, e experiência, expertise de várias provas, vários trail runners que você fez também. E vai trazer essa expertise para nós. Para o grupo, né, a CS Runners, que vai ser aí uma outra vertente do grupo, que hoje tem a Carmen Steffens com 30 anos de histórias, tem o Rafael Steffens aí com as lojas novas, vai ter uma collab agora saindo em agosto com o Joel, a CS Runners nascendo aí dia 6 de agosto, indo para outras cidades, e você sendo o embaixador com toda a tua experiência, né, E para esses corredores, que vão começar, como o Guilherme, achei alguém para te acompanhar nos quilômetros da CS One. Já ia perguntar. Agora não tem mais desculpa. Ele já tem no WhatsApp, tô ferrado agora. As pessoas, né, que vão começar a fazer os 5 quilômetros, as pessoas que já correm 10, qual que é a dica ali para as pessoas começarem a treinar, que você disse ali atrás, com toda a sua emoção dos seus irmãos, né, fica os nossos sentimentos, que você disse ali de saúde, né? A corrida não é somente para sair correndo, que você disse lá atrás no começo do podcast, sair correndo igual o bobo na rua, né? E o cara falou, vamos correr, você falou para ele, foi uma palavra. Uma pergunta só, né? E para essas pessoas que querem começar a correr, como que elas começam, como que te encontram, como que chega no 100%, no corrida 100%, o que o Regis fala ali, dá dica para essas pessoas que querem entrar nessa vida da corrida? Entrar nesse mundo, nesse caminho sem volta. Pois é. Assim, o principal você tem que realizar uma consulta médica para verificar como que está o funcionamento da máquina, né? Vamos dizer assim. Né? O que está precisando realizar alguns ajustes e até mesmo verificar qual vai ser a dose da atividade, né? Hoje, existem diversos meios e tipos de treinamento, né? Desde o iniciante para o alto nível. Só que às vezes o iniciante ele já está olhando no alto nível, porque nós, professores de educação física, só apresentamos o alto nível. E eu adoro a iniciação. Por quê? É ali que você vai apresentar os primeiros passos,
Então, o primeiro passo é o quê? Consulta médica, procurar um bom profissional de educação física que tenha experiência na realização. Acho que isso é extremamente importante. Nesse caso, o Regis. Que às vezes as pessoas têm autonomia para realizar de forma presencial e online. Por quê? Se eu for ficar dependendo, vamos imaginar, vocês dois vão combinar de começar a correr, só que o Guilherme convida o Leandro, vamos, Leandro, o Leandro não vai. Daí você vai falar o quê? Ah, ele não vai, eu não vou também. Mas a corrida é o esporte individual mais coletivo que existe. Só que você tem que fazer a sua parte, você faz a sua parte, eu faço a minha, e aí forma um esporte coletivo. Mas se você for ficar dependendo de uma outra pessoa para realizar, você não vai fazer. E aí que entra o quê? As possibilidades de realização no formato online. Ah, mas no online é chato. Tá bom, mas queira ou não, por conta da pandemia, muitas coisas surgiram. Se você tem a possibilidade de realizar no presencial, é mais gostoso? É. Só que às vezes, dependendo do teu objetivo, você não vai ter ninguém para realizar junto com você e vai depender de você. Você vai ter que colocar um pé à frente do outro. E às vezes você vai precisar do quê? De uma prescrição de treino para que você realize no formato online. É você ter uma orientação de uma pessoa capacitada, que entenda, que possa encontrar aonde está o problema para que você possa evoluir. Por exemplo, semana passada, no domingo, eu fui dar aula de personal para uma aluna em São Paulo, que ela é do Pará, ela estava participando de um congresso em São Paulo, e ela falou, Regis, eu não estou conseguindo evoluir. Falei, se quiser eu vou aí. Ah, eu quero. E aí ela correu. Porque nós temos um programa de iniciação, que o nome dele é Vamos Correr. Uhum. Em um mês, o objetivo é que você corra de 800 até 1 quilômetro sem precisar andar. Isso é uma média que eu fui criando, né? Que é possível. Uhum. Outros vão correr mais por conta da história de vida, o que ela já realizava no passado. Por isso que aquilo que você praticou no passado ajuda muito, né? Nessa nova construção da modalidade esportiva. E foi o que eu comentei com ela. Falei, Rita, corra na menor velocidade possível. Mas é muito devagar. Mas você está correndo. É isso. Não precisa acelerar. Né? Daí já entra as frases do Joel, né? Não precisa acelerar, basta não parar. Então, o segredo é você precisa acelerar. Qual uma relação que eu uso? Como se você conseguisse correr e a sensação de poder conversar ao mesmo tempo. E ali você consegue realizar a tua prática por mais tempo e corre 1 quilômetro. Estou com uma outra aluna personal também realizando isso. Porque às vezes fica muita informação técnica e a gente deixa de fazer o básico. O óbvio, que é o quê? É correr. Mas correr como? Devagar. Correr devagar? É. Porque você precisa correr devagar. Você não precisa ir rápido agora. Sim. O rápido você vai construir a partir da sequência de treinos, que você vai observando que vai tendo evolução. Senão a gente chega apresentando para o aluno vários mecanismos, muita tecnologia, daí fala, caramba, eu quero correr, não quero virar não sou profissional de TI, né? Eu quero apenas correr. Então, nesse formato, o Vamos Correr ele surgiu a partir de um programa que eu tinha, que era o Correndo em 90 Dias. Era um programa de 3 meses. Eu falei, é muito tenso, é muita coisa, 3 meses. Então, o Vamos Correr, hoje, é como se ele fosse dividido em 3 etapas. A primeira etapa é correr até 1 quilômetro. A segunda etapa é correr de 2 até 3 quilômetros sem precisar andar. E a terceira etapa, o terceiro mês, é você correr de 3 até 5 quilômetros sem precisar caminhar.
Óbvio que nesse espaço pode ser que pessoas já venham correr 6, 10 quilômetros sem precisar andar. Mas a gente tem metas para alcançar. Ah, mas a prova é de 5 quilômetros, eu posso andar? Claro que pode. Quem disse que não pode? Mas o segredo é o quê? Que você não dê bola para os outros e sim pense em você. O que eu consigo realizar? Ah, eu corro 800 metros, caminho 200. Beleza, faça isso 5 vezes. Foi os 5 quilômetros que você precisa para completar. Você corre 5 quilômetros. Você corre 5 quilômetros. É porque a gente fica muito preocupado, né, com o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer. Mas eu não consigo correr 1 quilômetro. Tá, mas igual você disse, corre 500, anda 500, corre 500. E a gente fica tão preocupado no que as pessoas vão dizer e acaba deixando de fazer, né? Ô, Regis, eu queria saber, antes da gente encerrar, eu acho que a gente tem até que fazer um outro podcast com você, porque é muita história, é muito assunto pra gente abordar. Quilômetros, né? É uma ultramaratona, né? Com certeza. Tanto que eu falo que o Joel sempre comenta as coisas, situações de livro, eu já falo assim, eu preciso começar a escrever meu livro, que é Ultramaratona da Vida. Porque as pessoas falam, a vida é uma maratona. Não. A vida é uma ultramaratona da vida. E quem são as suas referências no esporte? Porque assim, ó, você é uma referência até para os alunos ali do Performance, eu tenho certeza para nós também, mas acredito que você também tem as suas referências aí no esporte, na vida. Quem são essas pessoas? Na vida, minha mãe, a minha esposa, Juliana, é ela que me segura, que eu sou impulsivo, assim, então ela solta a linha, daqui a pouco ela já, volta aqui. Dá o equilíbrio. Eu até brinco com ela. E é importante ter alguém assim, né? Sim. Do nosso lado, pra ir nos mostrando o caminho, né? Porque às vezes a gente não tem com quem possa nos orientar. Às vezes uma pessoa consegue te orientar até determinado ponto. Determinado conhecimento que ela possui, ela consegue te orientar, né? Minha mãe, um determinado ponto. Minha esposa, um determinado ponto. Vamos falar situações dos mentores. Hoje, falar a equipe de mentores do Performance, que é isso, né? Não tenho o que falar. Caio, Flávio, Joel, a direção que eles dão e ao mesmo tempo o aspecto de liderança que eles realizam, descentralizam para a equipe deles poder trabalhar e dar o suporte. Pô, não tem como não dar errado. Não tem como não dar errado. E referências no esporte... Eu cresci vendo, sou São Paulino, hoje eu assisto quando dá tempo e vale a pena. Eu olho, não vale, deixa quieto, não assisto. Mas eu cresci vendo o Rogério Ceni batendo pênalti, cobrando falta, né? Até a Juliana vai falar assim, o mito, que a Juliana ela é corintiana, né? Mas aí hoje se perguntarem quem joga no São Paulo, quase eu nem sei quem joga direito, né? Mas o Rogério foi uma grande referência no esporte, né? Bacana. Eu acho que quando a gente fala no esporte, a gente tem que pensar exclusivamente no esporte e não, às vezes, direcionar para a vida pessoal, porque todos nós falhamos e Sim. Eu acho que a referência tem que estar ali. Assim como Michael Jordan, Michael Phelps. Muito bom, né? Os elites. Sim, sim. Rafael Nadal, por toda a garra, né? O Rafael Nadal, aquela coisa da garra. Enfim, são vários. E eu acho que toda pessoa atletas. tem que ter, né? Essas pessoas como... Alguém como referência, né? Alguém como inspiração. Daiane dos Santos. A Daiane dos Santos, você pega a ver a história dela, até tem um podcast do Joel com ela. Ela retrata a importância do professor de educação física. Eu me olhei assim e falei, nossa, que da hora. Porque eu tenho esse olhar também do professor, e eu olho o movimento, viu?
parou, vai jogar vôlei. Uma professora chegou para ela e falou assim, vai fazer ginástica. Tipo, não lembro mais ou menos, só mais ou menos assim. Ela falou, ginástica. Se essa professora não tivesse visto aquela hora H, viu? Você vai para ginástica. Ela não teria criado um movimento único batizado com o nome dela de dos Santos, que é o duplo twist carpado, que ela realizou e está o nome dela. A importância da pessoa, a importância de alguém que pudesse fazer a diferença e ter aquele olhar diferenciado e falar, opa, vem pra cá. E é isso que nós precisamos, né? Pessoas que falam, né? Ou seja, para divertir ou até mesmo para mostrar um caminho no qual você tem que seguir. Eu vejo a Daiane dos Santos com uma... Assim como ela trazia alegria para a ginástica, depois outras, a Rebeca, enfim, tantos atletas, Ayrton Senna, a Garra. Comentado o Vanderlei Cordeiro, né? Eu também achei que ele ia falar. Mas o Vanderlei Cordeiro, é difícil você ficar falando de atletas, né? Tem muitos, né? E às vezes você pode se tornar um... Fala, pô, mas você não falou de... Você falou verdade. Eu vejo o próprio... Tudo de ponta. Sim, o Vanderlei Cordeiro por aquela simplicidade dele de transmitir a corrida, mas você pega antes dele o Marilson, o Ronaldo da Costa, que foi o primeiro recordista mundial brasileiro em maratona, a maratona de Berlim. São tantos corredores hoje, o Danielzinho. São muitos. Mesmo as próprias corredoras, enfim, tem muita gente. É uma injustiça eu começar a citar nomes, aí eu vou deixar o outro de lado. Alguns você fala, pô, você não falou de fulano, falou de ciclano. Então, muito. As grandes referências aí. Legal. A própria Marta, né? No futebol. Sim. Conquistar o que ela conquistou. Da onde que ela saiu. Tem muitos atletas, né? Quantas coisas ela deixou para trás, pegar a história dela. Espetacular. Bom, o pessoal que está aí nos acompanhando até agora, né? Esse podcast foi bem rico aí em conteúdo. E antes da gente encerrar, deixa então uma mensagem para nós, para quem nos acompanhou aí até agora. Uma mensagem, a gente quer escutar aí o que você tem para encerrar esse podcast, a nos dizer. A saúde, ela vai te levar à conquista dos teus sonhos. Mas a conquista da saúde, ela não vem pelos remédios. O remédio pode te ajudar, mas a conquista da saúde, ela vem de uma forma barata, que depende de você, que é de você se alimentar bem, que é de você realizar movimento, realizar uma caminhada. Você pode falar que não tenho dinheiro, mas você pode buscar informações gratuitas no YouTube e você começar a realizar aquilo que os nossos avós realizavam, que era comida plantada, colhida e a caminhada. E trabalho, às vezes, braçal que eles realizavam, ali tem um fortalecimento. Então, treinamento funcional, né? Eles já praticavam há um bom tempo atrás, né? Realizando o básico, né? A gente tem retomado, falando tanto assim da questão do básico bem feito, é realizar o básico. Mas, voltando para a corrida, eu gosto muito de uma frase que é um slogan nosso, que é curta cada passada. Seja onde for, no seu emprego, com a família, as nossas passadas, elas têm que serem curtidas e tem que valer a pena para aonde ela vai te levar com um propósito e um objetivo, sempre em busca dos teus sonhos. Legal. É isso. Regis, muito obrigado pela sua participação. Lê, valeu. Mais um, né? Mais um, Gui. Vamos aí, precisando. Que vem os próximos. Só me gritar. E a gente vai estar aqui logo, então, CS Runners, dia 6 de agosto. Fala pro pessoal fazer inscrição. Galera, quem é de Franca, eu acho que, assim, tem a obrigação de participar. A cidade que traz a empresa Carmen Stephens, o grupo, né, que traz tanta
tanto trabalho para a cidade, e ela vai organizar uma prova. A prova não é somente você conquistar uma medalha. A medalha é uma premiação para você que vem realizar um movimento. É você cuidar da sua saúde. E por você cuidar da sua saúde, você vai ganhar uma medalha. Ah, mas eu não corro. Eu tenho certeza que você caminha 5 quilômetros. Ah, mas hoje eu não caminho, mas lá atrás você caminhou. Mas eu tenho certeza que se tiver uma viagem para você fazer, se você tiver que caminhar 5 quilômetros, você vai. Então, venha, participe, faça a sua inscrição, acesse o site, está pelo Instagram, CS Runners, né, @CS Runners. Ali tem o link na bio e você faz a sua inscrição para participar, que será a primeira de muitas. E eu estarei com vocês como, embaixador. Que top, hein? Meu, caraca. Mãe, deu certo. Deu certo. Valeu, Regis. Valeu, Leandro. Pessoal, muito obrigado pela participação, por ter nos acompanhado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.